O primeiro ano do terceiro governo de Lula foi muito bom, mas ainda temos desafios pela frente. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 1º de janeiro. São agora 15 para as 2 da tarde. E o primeiro ano do governo do presidente Lula foi muito bom. E isso, quem diz, são os números do governo. Não é o que eu acho, o que você acha, são os dados concretos do governo. Mas a gente ainda tem alguns desafios pela frente. Mas só para a gente ter uma ideia, a taxa de desemprego do Brasil, no trimestre que fechou em novembro, bateu 7,5%, que é a menor taxa de desemprego desde 2015 para esse período. O PIB do Brasil está crescendo. Deve fechar 2023, porque o PIB do ano ele fecha no começo do ano seguinte, né? Porque as contas são feitas e tal, mas deve fechar em torno de 3%. Ao contrário do pessimismo daqueles que se dizem analistas econômicos, da grande imprensa e do tal Deus mercado. O Brasil saiu da 12ª posição no ranking da economia para a 9ª economia global. E quem está dizendo é o FMI, esse organismo financeiro que chantageia países, que de repente pode para muita gente ter virado comunista. A inflação do Brasil está em queda. A inflação do Brasil está em 4,72% contra 5,9% de 2022. A comida está mais barata e o salário mínimo valorizado, que a gente deve ter um aumento de 7% para 2024, que é os 4% de inflação mais o crescimento do PIB. E o salário mínimo vai passar para R$ 1.412. Mas não é só isso. O governo federal ele lançou 75 programas nesse primeiro ano. E tem programas novos e recriados, porque após o golpe de 2016 e principalmente no governo Bolsonaro, muitos foram extintos, acabados ou modificados ao ponto de se tornarem outras coisas, completamente desconfigurados. São 42 programas sociais, 10 programas de infraestrutura, 17 programas de desenvolvimento econômico, produtivo e ambiental e 6 programas institucionais. O Bolsa Família recebeu o maior investimento em número de famílias contempladas da história do programa, injetando na economia brasileira 169,6 bilhões de reais em 2023. A gente teve o programa de prestação continuada, o benefício de prestação continuada, melhor dizendo, que injetou na economia, foram pagos a idosos 70,12 bilhões de reais para idosos e pessoas com deficiência em condição de vulnerabilidade. O Auxílio Gás, que é um programa criado pela bancada do PT no Congresso Nacional, injetou 3,10 bilhões de reais na economia. O Mais Médicos voltou para ter atendimento médico no interior, mais pobres, onde os médicos brasileiros, em boa medida, não todos, evidentemente, não querem ir. Então, são 28 mil médicos alocados. E lembrando que a prioridade do programa são para médicos brasileiros formados no Brasil, depois para médicos brasileiros formados no exterior e só depois médicos estrangeiros. Então, você teve um recorde de adesão de profissionais na volta dos Mais Médicos, quando acabaram com os Mais Médicos, com essa lorota de comunistas no Brasil, etc., toda essa besteirada. Aqueles comprometidos verdadeiramente com a saúde pública perceberam a importância desse programa. O governo Lula criou o Desenrola Brasil,
em que 10,7 milhões de brasileiros renegociaram suas dívidas, totalizando 29 bilhões em dívidas renegociadas. São dívidas com descontos que podem chegar até 98,6%. Isso dá nome limpo às pessoas, limpa o nome das pessoas e garante o acesso ao crédito para essas pessoas. Que esse dinheiro, com esse crédito, tem mais consumo, se fomenta a indústria, o comércio, etc. Tivemos a volta do Minha Casa Minha Vida, que já teve entrega em vários estados, e a meta do governo é entregar 2 milhões de unidades habitacionais, 2 milhões de casas, até 2026. E você tem tivemos a isenção de pagamento das parcelas para os inscritos no cadastro único, no CadÚnico, que são os beneficiários dos programas sociais. Só em 2023, o governo federal repassou aos estados, através de programas como a Lei Paulo Gustavo, orçamento para a educação, etc., Fundeb, toda essa coisa, 1,5 trilhão de reais repassou a estados e municípios e também de forma direta cidadãos, e isso chega aos estados. Ou seja, esse é o volume que chegou aos estados em recursos federais. 1,5 trilhão de reais. Desse valor, desse 1,5 trilhão, 889,19 bilhões foram pagos em benefícios para combater a fome. A gente não tem só Bolsa Família, a gente tem Programa de Aquisição de Alimentos, a gente tem PNAE, e tem uma série de outros programas. Só para a gente... E é fundamental a gente entender isso, a diferença desse governo para o governo anterior, nesses números de investimento de ações concretas. Nós podemos comparar, por exemplo, o orçamento do MEC, do Ministério da Educação. Já que todo mundo sempre, principalmente em campanhas eleitorais, sempre fala que a educação é prioridade, então a gente pode comparar também. Veja, no ensino superior, o orçamento do MEC em 2022 era de 9,73 bilhões. Este ano, em 2023, é de 12,23 bilhões, 25,7% a mais. Para a educação básica, que é responsabilidade de estados e municípios, é bom que se diga, mas sempre tem o aporte do governo federal da União, em 2022, o orçamento do MEC para a educação básica era de 3,79 bilhões. Em 2023, o orçamento do MEC para a educação básica, o MEC investiu na educação básica 7,98 bilhões. Isso é 110,7% a mais do que o último ano do governo anterior. Para o ensino profissional, o MEC investiu em 2022 2,7 bilhões de reais. Em 2023, o MEC investiu no ensino profissional 3,18 bilhões de reais, 18,8% a mais. Na educação infantil, que é a responsabilidade dos municípios, em 2022 o MEC investiu 496,59 milhões de reais. Este ano, em 2023, o MEC investiu 708,27 milhões de reais, 42,6% a mais do que o ano passado. Educação de jovens e adultos, o aumento foi de 95,5% a mais, passando em 2022 de 496,59 para 708,27 milhões de reais. A diferença ela é gritante em todas as áreas. É bom que se diga. A segurança pública, o acesso à saúde, campanhas de vacinação voltaram, enfim. E isso mostra como foi exitoso esse primeiro ano do governo Lula, inclusive com a diversidade existente de construção de uma base parlamentar mais sólida e essa coisa que a gente tem agora no Brasil, né, que a direita que a gente tinha antes, que era o PSDB, etc., perdeu força política, perdeu espaço para o fascismo brasileiro. E a gente tem aí nessa seara aí, alguns dos desafios a serem enfrentados daqui para frente, que são importantes. Além da manutenção e do fortalecimento das políticas sociais e econômicas exitosas nesse primeiro ano e que precisam ser ampliadas, melhoradas e até outras linhas de atuação serem criadas, instrumentalizadas, né? Por exemplo, a gente teve esse ano a aprovação da reforma tributária, a primeira no período democrático.
mas é a primeira parte da reforma, a gente tem ainda uma segunda para vir, a gente tem a correção do imposto de renda, tem uma série de situações, o governo precisa arrecadar, porque se comprometeu com esse tal do déficit zero para conseguir a PEC da transição. E foi a PEC da transição que conseguiu ajudar a fazer com que o governo voltasse com o Bolsa Família, já desse um aumento do salário mínimo ainda no primeiro ano, em 2023, e ajudou até a fechar as contas do Bolsonaro, que fica rotando nas redes sociais dizendo que não teve déficit no governo dele, porque ele não pagou ninguém. Imagine que você tem R$ 100 na conta e deve 110. Aí você chega assim, vai, não pago ninguém. Pronto, quanto você tem na conta? Eu tenho 100 positivo. Claro, você não pagou ninguém, você caloteiro, né? Bolsonaro caloteiro. Então, a gente tem essa situação. E a PEC da transição previa um déficit de 240 bi. E está na casa dos 130, 140, enfim, cada hora sai um número diferente aí. Então, tem 100 bi do lucro ainda, de saldo, de gordura que poderia ter queimado e não queimou. Então, temos aí um desafio, é manter essas políticas, ampliá-las, fortalecê-las e, por que não, criar outras também, né, em todas essas áreas, meio ambiente, tudo. A gente teve redução, inclusive, do desmatamento, das queimadas, etc., não só na Amazônia, mas em todos os biomas do país. Então é preciso manter isso. Ao tempo que, para conseguir isso, é preciso fazer mais ajustes finos na relação com o Congresso Nacional. A relação com o Congresso Nacional não é esse monstrengo que muitos comentaristas políticos da grande imprensa gostam de falar por aí. É evidente que há um problema de relação, assim, ela não está azeitada ainda como eu gostaria, provavelmente você que assiste esse vídeo gostaria. Mas não há grandes conflitos, não. Haja visto o tanto de vitórias no Congresso Nacional que o governo teve, junto à Câmara dos Deputados e ao Senado. É evidente que muitos dos temas não como o Planalto gostaria que fosse, como apresentou ao Congresso Nacional, é evidente. E isso nunca foi assim. O problema é que agora está se botando uma lupa em algo que sempre existiu. Nos primeiros governos Lula, nos governos Dilma, enfim, sempre a gente teve esse problema. A base não era homogênea, não quer dizer que todos os partidos da base votam fechadinhos, etc. Isso não é assim. Mas a gente tem uma diferença, como já comentei várias vezes aqui no blog, enfim, a gente tem diferenças na forma da relação entre o parlamento e o poder executivo, principalmente no pós-golpe, com a hipertrofia de poder do parlamento, do Congresso Nacional, com essa questão das emendas, de orçamento secreto, etc, etc. Então, tudo isso é mais difícil. Depois que está todo mundo viciado no melzinho, você tirar esse mel é muito complicado, é muito difícil, e isso é uma relação que precisa ser mais azeitada. E para construir essa relação, evidentemente, tem que haverá, se tem recuo em uma série de posições, mas é preciso manter essas políticas e ajeitar mais a relação com o Congresso, até para manter e fortalecer a unidade contra o fascismo à brasileira. Veja, em termos de espaços políticos, eles são muito menores do que parecem, porque eles fazem muito barulho, eles são miméticos, fazem muito meme, fazem muita zoada, vivem da lacração, de falar asneiras e coisas que chocam, etc., para gerar repercussão. Isso, eles são muito bons, a gente precisa admitir isso, reconhecer isso. Mas eles são menores do que parece. O que a gente tem, na verdade, nos espaços institucionais é uma grande gama de vai com o vento. Para onde o vento sopra, os caras vão. Né? Apesar de terem posições, visões de mundo e sociedade, não as defendem porque pouco importa. Tanto faz, tanto fez. Que eles querem ter acesso a emendas, recursos, ao poder executivo e tal, e se manterem, para se manterem nos espaços políticos que ocupam, que é os parlamentares despachantes, que é o centrão. Estou falando do centrão mesmo. Mas a gente tem ali uma presença muito maior do que deveria. Aquela direita lá, que era do PSDB, etc. e tal. Após o golpe, os caras apostaram no golpe na Dilma, foram ser base do Temer, acabou. E no lugar deles veio a extrema-direita. Inflaram o discurso de criminalização da política, investiram demais na criminosa Operação Lava Jato, e isso fez urgir um ódio, uma política do ódio à esquerda, aos trabalhadores, ao PT, ao Lula principalmente. E aí, no lugar do PSDB, ocupou essa turma aí. E agora o PSDB morreu, por exemplo. Então, é o que a gente tem, é o barro que a gente tem.
Mas essa direita nova que surge aí, que é o fascismo brasileiro, a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, ela é muito perigosa porque ela é golpista, ela é violenta, quer derrubar as instituições, ela não respeita as diferenças. Olha o cara lá em Recife que agrediu uma moça, uma mulher, uma senhora, porque achava que ela era trans. Daí você tira esse grau de ódio que a gente tem hoje na sociedade aflorado, esses caras saíram do armário. Então é preciso fortalecer a unidade contra o fascismo brasileiro. Isso tem que estar sempre sobre a mesa. Isso tem que estar sempre na ordem do dia. Em paralelo a isso, azeitar, botar no ajuste fino a relação com o Congresso Nacional e manter e fortalecer as políticas sociais e econômicas deste primeiro ano do governo Lula, ampliar essas políticas. É assim que a gente vai fazer, na medida em que os dados do governo, as ações do governo vão mudando a vida das pessoas, as pessoas vão percebendo que a vida delas está melhor. Isso tende, na constância, se desdobrar, inclusive, em intenções de voto. Não é automático, evidentemente, mas isso vai construindo as intenções de voto, as alternativas de voto para 2026, inclusive. Esse ano nós temos um preâmbulo de 2026, que são as eleições municipais. Então, é por isso que é preciso manter essa unidade e ter sempre sobre a mesa, na hora do dia, o combate ao fascismo brasileiro. É isso que a gente teve em 2023 e é isso que a gente tem para 2024. Que você e toda a sua família tenham um excelente 2024 e que cada vez mais o Brasil se livre desses fascistoides que estão aí no meio da rua.